Em maio de 2025, uma notícia abalou o mundo cristão e a comunidade científica internacional. Arqueólogos anunciaram descobertas revolucionárias em Jerusalém que podem finalmente confirmar a localização exata do túmulo de Jesus Cristo. Pela primeira vez em séculos, a ciência moderna conseguiu investigar profundamente o que está escondido sob a Igreja do Santo Sepulcro. E o que foi encontrado lá embaixo mudou tudo o que achávamos saber sobre a crucificação e o sepultamento de Jesus. Mas será que realmente encontraram o túmulo onde o corpo de Cristo foi depositado há mais de 2000 anos? Ou estamos diante de mais uma das muitas teorias que cercam a vida de Jesus? Hoje vamos mergulhar nas evidências arqueológicas de 2025, analisar o que foi descoberto e revelar por que essa descoberta está dividindo especialistas. Fique comigo, porque as evidências são impressionantes. A busca pelo túmulo de Jesus não é nova, ela começou há mais de 1700 anos. No século IV, a imperatriz Helena, mãe do imperador Constantino, viajou até Jerusalém em busca dos locais sagrados do cristianismo. Segundo a tradição, ela identificou o local da crucificação e do sepultamento, ordenando a construção da Basílica do Santo Sepulcro exatamente ali. Mas será que Helena estava certa? Durante séculos, peregrinos e estudiosos aceitaram esse local como autêntico, mas faltavam provas científicas conclusivas. Guerras, incêndios e terremotos destruíram e reconstruíram a basílica várias vezes ao longo da história. Em 1009, o califa Al-Hakim ordenou a destruição quase completa da igreja. No século XII, durante as Cruzadas, a basílica foi amplamente reformada. Em 1808, um grande incêndio devastou novamente o local, e o piso foi totalmente reconstruído no século XIX. Por causa dessas transformações constantes, muitos duvidavam que ainda fosse possível encontrar evidências arqueológicas confiáveis. Até que, em 2019, aconteceu algo histórico. Pela primeira vez na história moderna, as 3 principais comunidades religiosas que administram a Basílica concordaram com algo. O Patriarcado Ortodoxo, a Custódia Franciscana da Terra Santa e o Patriarcado Armênio autorizaram uma renovação completa do piso da igreja. Essa foi a primeira grande reforma desde 1808, há mais de 200 anos. E foi essa autorização que permitiu o início das escavações arqueológicas mais profundas já realizadas no local. Em 2022, uma equipe internacional de arqueólogos, liderada pela professora Francesca Romana Stasola, da Universidade La Sapienza de Roma, começou oficialmente os trabalhos. O objetivo inicial era renovar o piso deteriorado da basílica, mas o que encontraram sob aquelas pedras antigas superou todas as expectativas. Usando tecnologia de ponta nunca antes disponível, a equipe empregou scanners 3D de alta precisão para mapear as estruturas subterrâneas. Técnicas de datação por carbono 14 foram aplicadas para determinar a idade exata dos materiais encontrados. Análises de pólen e resíduos botânicos revelaram informações surpreendentes sobre o ambiente da época. E foi exatamente nessas análises que a descoberta mais impressionante apareceu. O Evangelho de João, capítulo 19, versículos 41 e 42, descreve o sepultamento de Jesus com detalhes específicos. No lugar em que ele foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo em que ninguém ainda fora depositado. Essa descrição sempre intrigou os estudiosos, porque a Igreja do Santo Sepulcro fica no meio de uma área urbana de Jerusalém. Como poderia ter existido um jardim ali? Em março de 2025, a resposta finalmente veio. As análises arqueobotânicas feitas com amostras de solo do subsolo da igreja revelaram algo extraordinário. Foram encontrados vestígios de oliveiras e videiras exatamente onde o texto bíblico descrevia um jardim. Sementes, pólen e restos de raízes
confirmaram que no século I, aquele local era realmente um jardim. A descrição de João não era apenas uma metáfora ou embelezamento literário, era uma descrição precisa da realidade. Mas as descobertas não pararam por aí. Sob o atual edículo, a pequena estrutura que marca o suposto túmulo de Cristo, os arqueólogos encontraram uma base circular de mármore. Essa base data do século IV, exatamente da época em que o imperador Constantino ordenou a construção da primeira basílica. Isso significa que os cristãos do século IV já veneravam esse local específico como o túmulo de Jesus. Eles construíram o edículo original exatamente sobre um ponto que consideravam sagrado. A continuidade dessa tradição por 17 séculos fortalece significativamente a autenticidade do local. Além disso, foram encontradas moedas do século IV, milhares de fragmentos de cerâmica e ossos de animais. Esses artefatos revelam os hábitos de peregrinos e religiosos que visitaram o local ao longo dos séculos. Até agora, cerca de 100.000 fragmentos de cerâmica foram catalogados, cada um contando uma parte da história. A arqueóloga Francesca Romana Stasola, ao ser questionada sobre a possibilidade de provar definitivamente que Jesus foi sepultado ali, foi cautelosa. É essencial distinguir fé de história, ela disse em entrevista ao jornal italiano. Mas a própria fé de gerações que consideraram este local sagrado permitiu que ele chegasse até nós. O verdadeiro tesouro que desenterramos é a história de quem construiu este lugar com sua crença. Essa fala resume perfeitamente o dilema entre ciência e fé que cerca essa descoberta. A arqueologia pode confirmar que o local tinha um jardim como descrito na Bíblia. Pode confirmar que os primeiros cristãos veneravam esse lugar específico. Pode confirmar que a estrutura tem a idade correta para ser o túmulo mencionado nos evangelhos, mas não pode colocar uma placa com o nome Jesus de Nazaré na entrada do túmulo. A ausência de inscrições diretas é, na verdade, esperada. Jesus era considerado um criminoso executado pelo Estado romano, não seria comum marcar seu túmulo. Além disso, segundo os evangelhos, o corpo permaneceu no túmulo por apenas 3 dias antes da ressurreição. Não haveria tempo nem razão para inscrições elaboradas. No entanto, existe uma teoria alternativa que ganhou atenção em 2025. O antropólogo britânico Paul Warner apresentou uma proposta completamente diferente e controversa. Segundo Warner, o verdadeiro túmulo de Jesus não está em Jerusalém, mas sob a grande pirâmide de Gizé, no Egito. Ele afirma ter dedicado 10 anos estudando essa teoria, combinando trabalho de campo e escaneamentos da pirâmide. Warner se concentrou na passagem do sul da pirâmide, onde estruturas artificiais sugerem uma câmara oculta. Ele propõe que essa câmara contenha o túmulo de Jesus ao lado da Arca da Aliança. Além disso, Warner sugere que a Grande Pirâmide foi o local do Sermão da Montanha. As autoridades egípcias inicialmente demonstraram interesse, mas depois houve uma ruptura nas negociações. Warner solicitou a remoção de uma pedra para avançar na pesquisa, mas o Departamento de Antiguidades do Egito não respondeu. A teoria de Warner é considerada extremamente especulativa pela comunidade científica mainstream. Não há evidências históricas, arqueológicas ou textuais que conectem Jesus ao Egito após sua infância. Os 4 evangelhos canônicos são unânimes ao colocar a crucificação e o sepultamento em Jerusalém. Portanto, embora a teoria de Warner seja fascinante, ela permanece no reino da especulação não comprovada. Enquanto isso, as escavações na Igreja do Santo Sepulcro continuam. As obras foram temporariamente pausadas durante a Páscoa de 2025, mas devem ser retomadas em breve. Falta apenas uma parte do corredor norte a ser liberada, antecipou a arqueóloga Stasola. A conclusão dos trabalhos está prevista para os próximos meses.
Quando as escavações forem finalizadas, teremos o mapeamento mais completo já feito do subsolo da basílica. Isso pode revelar ainda mais evidências sobre a autenticidade do local. Então, o túmulo de Jesus foi realmente encontrado em 2025? A resposta depende de como você define encontrado. Se você está procurando por uma prova absoluta e irrefutável que satisfaça tanto a ciência quanto a fé, isso provavelmente nunca existirá. Mas se você considera a convergência de evidências arqueológicas, descrições bíblicas precisas e tradição cristã contínua, o caso é forte. O que podemos afirmar com certeza é que a Igreja do Santo Sepulcro está construída sobre um local que tinha um jardim no século I, um jardim com oliveiras e videiras, exatamente como descrito no Evangelho de João, e que os primeiros cristãos, apenas 300 anos após a morte de Jesus, já veneravam esse local específico. Para muitos, essa convergência de evidências é suficiente. Para outros, a busca pela prova definitiva continua. O que você acha? As descobertas de 2025 convenceram você de que finalmente encontramos o túmulo de Jesus? Ou você acredita que ainda há mais mistérios escondidos sob as pedras antigas de Jerusalém? Relatório do tempo, revelando verdades que o tempo tentou apagar.